pessoal, eu sou Joselmo, professor de matemática do Cefet, unidade de Timóteo, e nessa aula de hoje irei falar sobre sistemas de juros. Vamos lá. Eu vou começar com alguns conceitos iniciais e para entender esses conceitos, vamos imaginar a seguinte situação. Suponha que uma determinada pessoa, que eu vou chamar de pessoa 1, ela empresta uma certa quantidade em dinheiro para uma segunda pessoa, que eu vou chamar de pessoa 2. Essa quantidade de dinheiro emprestada ela será chamada de capital e será representada pela letra C. É claro que para a pessoa 1 emprestar o dinheiro à pessoa 2, emprestar o capital à pessoa 2, ela vai cobrar um certo valor por esse empréstimo. Esse valor cobrado ele será chamado de juros e será representado pela letra J. Ao final do período acordado entre os dois, a pessoa 2 ela vai devolver o valor devido à pessoa 1. Esse valor devido nós vamos chamar de montante e vamos representar pela letra M. Agora veja, o montante ou esse valor devido, ele é composto de quê? Ele é composto do capital inicialmente emprestado, então a pessoa 2 ela vai devolver o valor inicialmente emprestado, e além disso, esse montante é composto dos juros. Ou seja, a pessoa 2 ela vai pagar o valor cobrado pela pessoa 1 por aquele empréstimo. Então, o montante ou o valor devido ele vai ser igual ao capital mais os juros. Bom, outro conceito que podemos definir nessa situação é o que chamamos de taxa de juros, e vamos representar pela letra I. A taxa de juros ela é a proporção dos juros ou valor cobrado em relação ao valor emprestado, em relação ao capital. E ela é medida pela razão entre os juros e o capital. Essa taxa de juros, geralmente, ela é dada na forma percentual, e além disso, nela vem indicado o período no qual os juros vai ser cobrado ou os juros vai ser capitalizado. Então, como exemplo, suponha o seguinte, que a taxa de juros seja de 0,8% ao mês. O AM aqui representa ao mês. Então, significa dizer que ao final de um período de um mês, vai ser acrescido na forma de juros um valor de 0,8% do capital. Outro exemplo, 7,25% ao ano. O A aqui representa ao ano. Então, ao final de um período de um ano, será acrescido na forma de juros um valor de 7,25% do capital. Aí. E mais um exemplo, suponha que a taxa de juros, nesse caso, seja de 4% ao trimestre. O AT, novamente, representa ao trimestre. Então, no final de um período de 3 meses ou de um trimestre, será acrescido 4% do capital na forma de juros. Imagine a seguinte situação. Uma loja de tênis oferece um modelo com 2 planos de pagamento para seus clientes. A primeira opção, à vista por R$ 250. A segunda opção, em 2 parcelas iguais de R$ 150, sendo a primeira no ato da compra e a segunda um mês após a compra. Então, caso o cliente escolha o pagamento a prazo, qual a taxa mensal de juros que ele pagará? Suponha que o cliente optou por pagar a prazo, ou seja, escolheu a segunda opção de pagamento. Então, escolhendo essa segunda opção, qual que é a taxa de juros que ele está pagando por esse financiamento aí? Bom, para saber qual que é essa taxa de juros, nós precisamos saber de duas coisas. Qual que foi o valor financiado, de fato, e qual foi a quantidade de juros que foi pago por esse financiamento. Bom, para saber qual foi a quantidade financiada, basta observar o seguinte. O valor à vista do tênis, o valor pago à vista pelo tênis, ele indica o valor real do tênis, que é R$ 250. E aí, o cliente escolhendo a segunda opção, ele pagou no ato da compra R$ 150. Então, dos R$ 250 que é o valor do tênis, ele pagou 150, de modo que ele financiou R$ 100, que foi a diferença.
Então, o capital financiado aqui vai ser R$ 250, que é o valor do tênis, menos os R$ 150 que ele pagou no ato da compra aí. Bom, o montante pago pelo cliente, ele foi o valor da segunda parcela. Foi pago um mês após a compra. Foi o valor de R$ 150. Agora veja, nós vimos no início que o montante ele é igual aos juros mais o capital, de modo que os juros vai ser igual ao montante menos o capital. Então, os juros pagos pelo cliente vai ser montante, que é 150, menos o capital financiado, que é 100, ou seja, R$ 50. Agora, por último, a taxa de juros, né, como foi definida, é a razão entre os juros pagos dividido pelo capital financiado. Então, a taxa de juros é de 50 sobre 100 ou 50% ao mês. Ao mês aí porque foi o período ou o tempo determinado pelo pagamento aí. Então, a taxa mensal de juros paga pelo cliente nessa segunda opção é de 50%. Agora, observe um detalhe. Veja que nesse exemplo, o tempo de aplicação do capital ele coincide com o período definido na taxa de juros que queríamos. Então, aqui a gente tinha o capital de R$ 100, que foi aplicado durante um mês, que foi justamente o tempo que levou para o cliente pagar a segunda parcela do financiamento, e a taxa de juros que nós procuramos foi a taxa mensal. Então, o tempo de aplicação, que é de um mês, ele é igual ao período definido na taxa de juros. Só que na maioria das vezes, esse tempo de aplicação ele é diferente do período definido na taxa de juros. E aí, quando isso acontece, os juros ele é calculado, ele é capitalizado de duas maneiras. A primeira delas é a que chamamos de juros simples. E nesse caso, a taxa de juros ela vai incidir sempre sobre o capital inicial. Ou seja, o juros é calculado com base apenas no capital inicialmente aplicado lá no início. A outra maneira de capitalizar ou de calcular os juros é o que nós chamamos de juros compostos. E nesse caso, a taxa de juros ela vai incidir sobre o montante atualizado ao final de cada período. Então, você tem o tempo de aplicação. Quando se completa um determinado período lá de aplicação, que é o período definido na taxa, o montante é atualizado e a taxa de juros, ou os juros, é calculado em relação a esse novo montante. Nesse primeiro instante, eu vou falar com mais detalhes sobre juros simples e no outro vídeo eu falarei sobre juros compostos. Então, no caso de juros simples, como eu falei, a taxa de juros vai incidir sempre sobre o capital inicial. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Suponha que um certo capital foi aplicado durante um certo tempo N e suponha que a taxa de juros ela é definida a partir de um certo período. Então, esse tempo de aplicação ele equivale a N períodos definidos na taxa de juros lá. Então, por exemplo, se o período definido na taxa de juros é mensal, então o tempo de aplicação, o N aqui, poderia ser, sei lá, igual a 10 meses. Então, o período de aplicação é de um mês e o tempo de aplicação é de 10 meses. Da mesma forma, o período definido na taxa poderia ser anual. Então, você teria uma taxa ao ano e o tempo de aplicação aqui seria, sei lá, por exemplo, 5 anos. Bom, se o regime de capitalização for a juros simples, por definição, então, ao final de cada um desses períodos, o valor dos juros vai ser sempre constante e a taxa de juros vai incidir sempre sobre o capital inicialmente aplicado lá no início da aplicação. Como nós vimos, a taxa de juros ela é igual aos juros sobre o capital, de modo que os juros em cada um dos períodos vai ser igual ao capital vezes a taxa de juros. Então, no final do primeiro período, os juros cobrados, que eu estou chamando de J1, vai ser igual ao capital vezes a taxa. Ao final do segundo período, juros J2 vai ser igual ao capital vezes a taxa. Ao final do terceiro período, juros cobrados vai ser
capital vezes a taxa, e assim por diante, de modo que ao final do enésimo período de aplicação, os juros cobrados vai ser igual ao capital vezes a taxa também. Então, o juros total cobrado vai ser a soma de todas essas parcelas aí. Vai ser o juros J1, mais o J2, mais o J3, etc., até o JN. E veja que todas essas parcelas vão ter sempre o mesmo valor, né? Constantes e iguais ao capital vezes a taxa. Então, você tem uma soma com N parcelas, todas iguais ao capital vezes a taxa. Então, o valor dessa soma vai ser N vezes o valor de cada parcela, ou seja, N vezes C vezes I. Assim, o juros total cobrado ao final da aplicação nesse tempo N vai ser igual capital vezes a taxa vezes o tempo de aplicação. Agora, o montante ao final dessa aplicação vai ser dado da mesma forma, né? Vai ser igual ao capital aplicado inicialmente, mais os juros cobrados dentro do tempo N. Os juros no tempo N vai ser capital vezes a taxa vezes o tempo N. Então, colocando N em evidência, você vai ter o montante igual a C vezes 1 mais a taxa vezes N. Então, nós temos uma maneira de calcular os juros quando o tempo de aplicação é diferente do tempo ou do período definido na taxa, e uma maneira de calcular o montante também quando o tempo de aplicação é diferente do período definido na taxa. Vamos ver um exemplo? Então, suponha que um capital de R$8.000 é aplicado a juros simples a taxa de 2% ao mês durante 5 meses. Vamos calcular os juros e o montante da aplicação. Então, nós temos o capital, C, igual a 8.000. A taxa de juros é de 2% ao mês, né, ou 0,02, já na forma decimal. E o tempo de aplicação aqui é N igual a 5. Veja que o período definido na taxa é mensal e o tempo de aplicação é de 5 meses. Então, por isso que o N é igual a 5. Então, os juros, pelo que nós vimos, vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo de aplicação, ou seja, 8.000 vezes 0,02 vezes 5. Então, isso dá R$800. Agora, o montante, você pode usar aquela fórmula que nós deduzimos inicialmente, né, que é o montante igual ao capital vezes a 1 mais a taxa vezes o período de aplicação, ou se você quiser, pode simplesmente usar o fato de que o montante é igual ao capital mais os juros. O capital é 8.000, os juros são R$800, então 8.000 mais 800 dá 8.800. Assim, os juros são de R$800 e o montante é de R$8.800. Vamos ver mais um exemplo. Então, suponha a seguinte situação. Suponha que uma geladeira é vendida à vista por R$1.200 ou a prazo com 20% de entrada, mais uma parcela de R$1.100 após 3 meses. Qual a taxa mensal de juros simples do financiamento? Então, é um exemplo bem parecido com aquele da loja de tênis que fizemos inicialmente. Você tem uma mercadoria que é vendida por um certo valor à vista. Caso o cliente escolha o pagamento a prazo, você tem um valor de entrada, mais uma certa parcela que será paga. Então, primeira coisa, para saber a taxa mensal de juros, precisamos saber qual que é o valor real financiado. E o valor real financiado vai ser igual ao valor real da geladeira menos o valor que foi dado de entrada, ou seja, 1.200 menos 20% de 1.200. Isso dá 960. O montante pago por esse financiamento vai ser o valor da parcela paga após o período determinado, no caso aqui vai ser de R$1.100, e o N, ou tempo de financiamento, vai ser igual a 3. Mas aí observe o detalhe que a taxa pedida é a taxa mensal. E como o tempo da dívida foi de 3 meses, então
o N nesse caso vale 3. Veja que se a taxa requerida fosse a taxa trimestral, então o tempo aqui seria o tempo N seria igual a 1. Bom, agora para saber a taxa mensal, a primeira coisa que precisamos saber são os juros, qual o valor dos juros. Mas veja que os juros eles são iguais ao montante menos o capital, ou seja, 1.100 menos 960, isso dá 140. Agora, usando aquela fórmula que deduzimos, né, que os juros são iguais a taxa de juros vezes o capital vezes o tempo de aplicação, aqui a gente conclui que a taxa de juros é igual ao valor dos juros dividido pelo capital vezes o tempo de aplicação. E aí, substituindo os valores, fica 140 dividido por 960 vezes 3, e isso dá 0,0486 ou 4,86. Então, essa é a taxa mensal de juros nesse financiamento aí. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Obrigado a todos e bons estudos.